Legal. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o Leandro pelo convite. Meu nome é Guilherme, eu sou pós-graduado em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu achei que eu ia ficar um pouco, peixe fora d'água aqui no evento de hoje, infiltrado aqui na comunidade de magenteiros, mas a palestra da Golcast me deixou um pouco mais à vontade, porque a gente acabou identificando que a gente tem muitos pontos em comuns, e é até interessante ver que já são assuntos que estão conversando realmente entre si. Eu ajudo a Noble Commerce, na parte jurídica, e aí acaba incluindo também a parte de implementação e adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regular o tratamento de dados no Brasil, depois que se percebeu o valor da informação pessoal das pessoas na era da informação, e a forma como esses dados eram tratados de maneira indiscriminada pelas empresas, o direito precisou se adequar a essa nova realidade. Está dando para ouvir bem? O direito precisou se adequar a essa nova realidade e trazer ali algumas regras para que esses dados fossem tratados, para conferir para o titular dos dados, para o dono da informação, que somos eu, você, um pouco mais de autonomia acerca do que é feito com a informação dele, a forma com aquela informação é tratada, quem tem acesso a esses dados, porque essa informação é um ativo, privado, nosso. E então, na verdade, nem foi a LGPD que fez isso, já existem algumas outras normas, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que é lá de 1990, que prevê algumas normas, para tratamento dos dados do consumidor. A gente tem recentemente, em 2014, o Marco Civil da Internet, em 2011, a Lei de Acesso à Informação. Então, o que a LGPD fez foi pegar essas normas, mais ou menos, e montar um quebra-cabeça, tendo aquilo ali como um referencial, o norte da legislação que deve ser observado aí pelas empresas. E aí, diante desse novo cenário, a gente ainda vê hoje, mesmo com a lei em vigência, muitos questionamentos de por que se adequar, por que a empresa precisa se adequar. E a resposta, por mais que pareça óbvia, não é porque é obrigatório, porque é lei. É também, na verdade, Mas eu gosto de elencar três razões que as empresas hoje precisam se adequar, e por incrível que pareça, a obrigação legal é a última delas, em nível de importância. Primeiro, porque hoje o compliance em Lei Geral de Proteção de Dados, ele agrega valor à marca e ao produto que é comercializado pela empresa, tá, pessoal? Isso são dados, isso é medido, isso tem métrica, Então, tanto os colaboradores como os próprios clientes, eles optam hoje, eles têm uma preferência por empresas que estão em conformidade, que se preocupam em manter o sigilo dessas informações tratadas. Em segundo lugar, é uma necessidade comercial, porque hoje grande parte das empresas, inclusive acredito que muitas delas que estão sendo representadas aqui hoje, elas exigem essa conformidade, esse compliance por parte da empresa para fazer qualquer tipo de contratação. Então, talvez se a sua empresa não estiver adequada, ela está perdendo algumas oportunidades de negócio mesmo. E aí, por fim, de fato, a obrigação legal, que a lei obriga, e quem não tiver em conformidade vai passar a sofrer alguns tipos de sanções, dentre as quais existem algumas multas, e as empresas se preocupam muito com a questão da multa, mas talvez a multa seja a sanção que menos devia trazer preocupações, porque você pode, por exemplo, sofrer um bloqueio no seu banco de dados, e um e-commerce sem acesso ao banco de dados, ele simplesmente não funciona. Então, talvez seja melhor até optar por pagar a multa. E aí, antes da gente entrar na questão da adequação do e-commerce, a gente queria falar rapidinho para vocês da questão da adequação do ambiente físico. Muitas pessoas acham, e aí mais por parte dos clientes, que o e-commerce é só uma página na internet, que não existe por trás ali uma empresa, um ambiente físico, que tudo é robô, que não existem funcionários, colaboradores. E a gente sabe que não, que o e-commerce ele extravasa muito ali o cenário do ambiente digital, e em 99% dos casos vai existir um ambiente físico. E essa proteção de dados, ela precisa estar presente também no ambiente físico, justamente porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não diz respeito somente aos dados dos clientes das empresas, os dados dos colaboradores, dos funcionários,
dos fornecedores, toda informação de cunho pessoal, ela precisa ser protegida quando ela é tratada com uma finalidade mercantil, né? Quando existe um fim lucrativo por trás daquilo. Então é importante que a empresa, o ambiente físico da empresa tenha um controle de acesso, é importante que o ambiente tenha uma limitação de acesso, né? Quem entra em qual lugar. Por exemplo, o cara do RH, ele precisa ter acesso, sei lá, ao estoque da empresa? Provavelmente não. Então esse controle tem que ser feito. E ainda que tenha alguma necessidade de acesso, é importante a gente observar como essas informações elas são armazenadas, se é num ambiente reservado, se qualquer pessoa tem acesso, porque por mais que possa não parecer, vazamento de dados é uma coisa que não acontece só em ambiente virtual, certo? Então é importante que a empresa, dependendo da estrutura, da forma que ela opera, ela conte também com um sistema de câmeras, né, com medidas administrativas que vão fazer com que esse nível de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ele esteja um degrau acima. E aí sim, a gente passa para o ambiente virtual, para as plataformas de e-commerce, e ali sim, essa adequação ela vai ser especialmente importante, porque provavelmente vai ser através das plataformas de e-commerce que vão circular o maior volume, né, que vai haver um volume um fluxo de tratamento de dados maior. E aí entra a questão, por exemplo, das soluções tecnológicas em segurança, que a GoCash já falou muito bem aqui, com muita propriedade. E é importante a gente entender também que a questão da conformidade ela não passa somente pela segurança da informação, tá? Essas soluções tecnológicas elas são fundamentais, né? Então, adotar ali algum nível de criptografia, as soluções de segurança digital, mas a LGPD ela exige que o titular das informações, o dono das informações, eles tenham certa autonomia com o que é feito com aquela informação. Então, a partir da plataforma de e-commerce, basicamente o que a gente vai poder tratar sem o consentimento do titular são as informações indispensáveis para que aquela compra e aquela venda seja feita. Por exemplo, o CEP para a entrega do produto, ou as informações quando se trata de uma prestação de serviço, as informações de emissão de nota fiscal e qualquer coisa que exceder o que é estritamente necessário para essa prestação de serviço, vai ser necessário o consentimento por parte do titular. Então, as plataformas, os módulos, né, que aí já é mais na área dos desenvolvedores, eles precisam ser pensados dentro dos princípios de Privacy by Design, que nada mais é que ter a questão da proteção dos dados como padrão no desenvolvimento de qualquer ferramenta, de qualquer plataforma, e esses módulos, eles têm que permitirem que o titular dos dados, eu, o usuário que estou navegando na plataforma, que eu tenha autonomia do, por exemplo, a questão que hoje é muito utilizada de e-mail marketing, de newsletter, que eu opte por receber, que eu tenha a opção de revogar esse consentimento a qualquer momento e que eu tenha como fazer a gestão desse consentimento. Então eu quero receber e-mail para isso, para aquilo, mas para isso, para aquilo eu não quero. Isso tem que ser possibilitado. Outra coisa que as plataformas precisam observar é a questão, por exemplo, da gestão de cookies, né? Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata a questão de profiling, de mapeamento de perfil comportamental, como uma informação de dado pessoal. Então, a partir do momento que o cookie começa a mapear as minhas preferências de compra, de navegação, isso precisa necessariamente de ser autorizado por mim, titular das informações, porque às vezes eu não desejo entrar no Instagram e ter uma publicidade sobre tênis. Então, esse tipo de autonomia tem que ser pensada no desenvolvimento de módulos, enfim, na questão da plataforma como um todo. E, além disso, a gente entra aí na parte documental das plataformas, que são, por exemplo, as coisas mais comuns que a gente tem hoje em dia, que é a questão da política interna da empresa, dos termos de uso da plataforma, que precisam trazer ali as informações, tem que conscientizar o usuário, ou titular das informações, como que aquela empresa trata, para qual finalidade aqueles dados vão ser utilizados. A gente precisa observar por quanto tempo esses dados devem ficar armazenados no banco de dados da empresa, porque a grande maioria hoje sequer exclui esses dados da plataforma e existe uma resistência em excluir, porque entende que a empresa precisa daquele ativo, e hoje em dia, com a lei, com o advento da lei, isso não pode ser tratado mais à revelia dessa forma. E
por fim, a questão ali da própria demanda contratual, da plataforma, de quando se trata, por exemplo, de uma prestação de serviço, dos termos de uso daquela plataforma, de como que aquele serviço é prestado. É preciso que a gente revisite os contratos de prestação de serviço para que a gente identifique ali as obrigações de cada pessoa, né, naquela relação jurídica. Então, quem é o controlador das informações, quem são os operadores. Eu tenho uma empresa que faz de desenvolvimento, eu desenvolvo uma plataforma para a empresa Y, qual que é a responsabilidade da empresa, qual que é a responsabilidade da minha empresa de desenvolvimento, como que é o acesso a essas informações. Então, isso tudo faz parte de um arcabouço que precisa de ser tratado hoje. O diálogo do departamento jurídico hoje com as empresas, com departamentos, com desenvolvedores, ele precisa ser mais aproximado, porque tem a questão da necessidade legal e também tem a questão da vantagem comercial e da necessidade comercial que a gente colocou aqui. Eu optei por não trazer slide de coisas muito técnicas, porque isso a gente trata na questão da assessoria mesmo de implementação, como é feito, porque isso varia demais de realidade para realidade de cada empresa, né? Então eu quis mais bater um papo de como que, dos princípios gerais, da importância, de como que aconteceria essa adequação, porque ficar entrando em questões muito técnicas aqui, eu que sou, né, ficar falando muito de lei, de normas aqui, talvez não fosse muito interessante para vocês, mas é basicamente isso. A questão da implementação, ela precisa ser feita necessariamente de acordo com a realidade da empresa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma responsabilidade exclusiva do departamento jurídico, não é uma responsabilidade exclusiva do departamento de desenvolvimento, do TI, do RH, é uma demanda multidisciplinar. Então, não acreditem nisso que vocês veem de adequamos a sua empresa LGPD em 3 dias, pendurado no poste. Isso não é piada, já vi acontecer, porque a gente exige um aprofundamento na realidade da empresa, certo? E a intenção também é desmistificar um pouco essa... A gente fala de LGPD, o pessoal começa a olhar com a cara fechada para a gente, né? Porque acha que veio para acabar, que não existe isso, tá? Mas é necessário uma regulamentação. A gente vê algumas coisas acontecendo aí no mundo da política hoje com base em questão de tratamento de dados, que precisa de fato de uma regulamentação. E então é isso, o compliance, ele não é uma aplicação que você vai rodar na empresa e vai instalar a LGPD nela, né? Precisa de rever alguns fluxos de procedimento, tanto físicos, procedimentais mesmo, quanto de aplicações de ferramentas para as plataformas de e-commerce. E eu gosto de falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma cultura, e a gente não consegue implementar uma cultura dentro de uma empresa em 3 dias. Antes de haver o compliance, antes da empresa se adequar, as pessoas, né, o ecossistema geral ali da empresa, ela precisa vivenciar, experimentar a cultura da privacidade de dados, que é relativamente nova no Brasil, para que o compliance seja uma consequência disso, certo? Eu não sei se consegui ser suficientemente claro, mas qualquer dúvida que tenha ainda a respeito da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu me coloco à disposição. Deixei o meu e-mail aí também, para quem quiser bater um papo depois. E é isso, espero ter contribuído de alguma forma aí com o evento de hoje. E numa próxima oportunidade, se for possível, a gente está aqui de novo. Obrigado mais uma vez. LGPD é um assunto bem extenso, né? Provavelmente vocês possam ter dúvidas. Então, eu vou abrir aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. É o microfone. Tudo bem, Guilherme? Beleza. Eu acho interessante porque tem algumas plataformas, né, que a gente vai acessar e ela abre um pop-up lá na frente da gente e diz assim, quando se você continuar a acessar o site, você concorda com as políticas de privacidade e etc, etc. Ou seja, ou você aceita ou você aceita. Então isso não é válido, certo?
Sim e não. A gente entra naquela questão da finalidade com que os dados são tratados. Nesse caso, se o site ele só trata as informações estritamente necessárias para a navegação nele, de fato o usuário ele precisa aceitar a integralidade daquelas condições, porque sem isso ele não está apto a trafegar no próprio site. Mas, se o site faz algum tipo de tratamento, por exemplo, de perfil de gestão de cookies, e eu não tenho como regular as minhas preferências de cookies, aí nesse caso esse site não está em conformidade porque ele extravasa o limite daquilo que ele necessita para tratar outras informações com outras finalidades. E hoje a grande maioria é isso que a gente vê, abre um pop-up falando que se você continuar você aceita, muitos anúncios de que o site utiliza cookies, mas não te dá a possibilidade de gerenciar suas preferências de cookies, e isso é fundamental para que haja a autonomia do titular do que ele quer que seja feito com aqueles dados. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, vai depender, advogado adora falar que as coisas dependem, né? Para não ter uma resposta absoluta, mas nesse caso depende mesmo. Tem que ver como que o site utiliza, o que o site trata de informação e aí identificar se alguma informação não for fundamental para a navegação naquela plataforma, ele está descumprindo a LGPD. Deu para esclarecer? Para trás, galera. Guilherme, parabéns aí pela palestra. Você citou aí na sua palestra que um problema da LGPD aí seria o track, né? Se o cliente está navegando na sua loja, né, no e-commerce, e a gente está armazenando aquelas informações dele para depois sugerir alguma coisa. Tá no Instagram lá, sugerir algum produto. Hoje a gente tem no e-commerce muitas ferramentas que fazem isso, né? Vitrines inteligentes para assim, sugerir produtos de acordo com que o cliente navega pelo site mesmo. Uhum. Aí a minha dúvida é no seguinte aspecto: se a gente tem esse track com vitrines inteligentes para sugerir produtos dentro da nossa própria plataforma, né, da nossa própria loja, isso fere alguma norma do LGPD ou só fere se a gente compartilhar isso com Google Ads, por exemplo, Facebook, né? Então, isso vai entrar mais uma vez na forma com que se houve o consentimento por parte do usuário com o recebimento daquelas informações, tá? É por isso até que estrategicamente os termos de uso são feitos em 180 páginas, para ninguém estar disponível para ler aquilo ali e acabar concordando na integralidade com aqueles termos, tá? Mas, se eu estou navegando no seu site, no seu domínio, no seu e-commerce, e não tive a opção ali de gerência de cookies, por exemplo, você começa a captar aquelas informações de preferência de navegação e começa a transportar isso para outras plataformas, sem que haja algum tipo de consentimento, a princípio, eu estou falando a princípio porque na lei, o advogado adora brecha, a gente já trabalha algumas possíveis brechas na legislação para defesas, né, nesse tipo de caso. Existe uma possibilidade de brecha, sim, no sentido de que o marketing ele é fundamental para a sobrevivência do seu negócio. Então, aquilo ali é um legítimo interesse da sua empresa em tratar aquela informação daquela maneira para que o seu negócio realmente sobreviva, para que você tenha um tipo de publicidade. Mas aí isso ainda é uma questão que está sendo atualmente discutida nos próprios tribunais, a gente não tem uma pacificação dessa discussão, né? Mas a princípio... Dá para ouvir? Agora sim. Mas a princípio haveria um descumprimento, tá? Se não houver o consentimento, a coleta do consentimento, e não só coleta, a partir do momento que você coleta esse consentimento, né, ou na gestão de cookies, o próprio usuário tem que ser capaz de revogar ou gerenciar aquele consentimento na plataforma, tá? Porque o consentimento ele não é uma coisa perene. Se eu quiser hoje receber um tipo de e-mail marketing e amanhã não quiser mais, isso tem que ser me possibilitado de maneira gratuita e facilitada, de acordo com a própria lei. Mas a gente sabe que grande parte das empresas continuam fazendo esse tráfego dessa forma, abraçado nessa brecha que a lei prevê. Beleza? Eu acho que tinha alguém ali atrás. Guilherme, só procura falar um pouco mais perto do microfone. Beleza. Olá, tudo bem? A minha dúvida é quanto a... Você falou que a LGPD também vale para funcionários, etc.
Até onde vai a abrangência da LGPD em cima de serviços onde a minha empresa pode contratar? Por exemplo, um Bitbucket. Eu vou pegar um exemplo genérico aqui apenas para ilustrar. Vamos supor o Bitbucket, onde eu tenho e-mail de uma pessoa que trabalha para a gente, etc. Até onde vai a abrangência da LGPD para serviços que não necessariamente estão no Brasil ou que são terceirizados? Não sei se eu me fiz entender. Você fala na questão do compartilhamento dessas informações. Até onde ela abrange, até onde ela é válida. Bom, na questão da prestação de serviço, a LGPD ela abraça todos os braços, todos os segmentos da empresa. Por exemplo, a questão do... Tá dando para ouvir, gente? Porque a questão do compartilhamento das informações, a lei prevê as hipóteses de compartilhamento, e esse compartilhamento, quando ele acontece, quando existe a necessidade, quando é essencial para a prestação do serviço ou para a venda, né, do produto, ele tem que ser informado para o titular, seja nos termos nas condições de uso da plataforma, alguma coisa nesse sentido, nas políticas de privacidade, e quando ele não é necessário, mas a empresa tem uma finalidade por trás, de métricas, de consumo, alguma coisa nesse sentido, seria necessário o consentimento. Questão de e-mail de funcionário, tudo é abarcado pela LGPD. Então, por exemplo, se através de um e-mail de um funcionário existe talvez a interceptação desse e-mail nesse tráfego, e ali acontece um vazamento de dados, a empresa estaria responsabilizada da mesma forma. Então, a abrangência ela é global no que diz respeito à atividade, à finalidade para que aqueles dados estão sendo tratados. Qualquer coisa que extravase, que extrapole isso, pode haver uma responsabilização. Mesmo que o terceiro esteja hosteando essas informações, a empresa vai responder no final das contas. Aí entra a importância da gente revisitar a questão contratual, porque a lei prevê a possibilidade de uma responsabilidade solidária entre as empresas. Eu até conversei hoje mais cedo com o Sakai, e é importante a gente revisitar a questão contratual para estabelecer justamente o limite das responsabilidades de cada player, né, nessa relação, porque pela legislação pode ser que haja uma condenação, aí supondo que haja uma discussão judicial, a legislação ela prevê a possibilidade dessa responsabilização solidária. Então eu, que fui lesado, cobro das duas empresas, e as duas empresas depois discutem entre si quem vai abraçar o prejuízo, entendeu? Obrigado. As ordens. Mais alguém? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Vou tentar resumir aí a minha pergunta. O cliente que ele é bombardeado com mensagens e comunicação sem estar de acordo com aquilo, né? Vai ficar rico. Não, mas como é que tu vê a severidade da lei neste momento no país e como é que tu vê a evolução disso? Ouve-se muito que isso vai ficar mais pesado, esse cumprimento da lei. Como é que você vê isso no momento atual? Bacana, interessante sua pergunta, porque a gente teve recentemente... O que acontece? A lei de proteção de dados no Brasil ela foi uma coisa meio dark. Você vai lá no futuro, depois você vem, volta aqui, porque primeiro a gente teve a promulgação da lei lá em 2018, existe um período para as pessoas se adequarem a essa nova legislação, então em regra a vigência seria em 2020, mas aí teve a questão da pandemia, tentou se prolongar e depois ficou sabendo que já estava valendo lá atrás mesmo em 2020. E aí, depois do advento da lei é que se criou a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é como se fosse uma Anvisa dos dados, né, a agência reguladora que trata a questão das regulamentações da lei. Então a lei ela tem muita coisa que precisa ser regulada e a ANPD é essa autoridade que vai fazer essa regulamentação. E recentemente eles publicaram o Regulamento 4 de 2023, que prevendo a questão da dosimetria da pena. O que seria isso? Como que o Estado vai poder aplicar a sanção às empresas. E a lei traz quais sanções são aplicáveis, por exemplo, a questão da multa diária, a multa por descumprimento, bloqueio de banco de dados, suspensão. Então, essa resolução ela traz como que o órgão ele vai precisar balizar o caso concreto para ver qual penalidade ele vai aplicar. Então, a partir de agora, a questão começa a ficar um pouco mais séria, porque agora é possível fazer a aplicação da pena. Antes isso não era possível porque não existia essa regulamentação ainda por parte da ANPD. Isso a gente está falando de coisa que aconteceu há 2 semanas, tá? Essa regulamentação.
E aí, com isso, vai ser calculado, por exemplo, a extensão do dano, a gravidade dos dados que foram vazados, porque a lei ela elenca dois tipos de informação: o dado pessoal natural e o dado sensível, que são questões, por exemplo, de cunho político, de saúde, doenças, né, tipo sanguíneo, doenças. Essas informações de caráter sensíveis, elas precisam ter um grau de proteção a mais pela LGPD. Então, se é o caso de vazar uma informação sensível, certamente a empresa vai precisar demonstrar que ela utilizou tudo que estava ali ao alcance dela para evitar o vazamento e não conseguiu. É importante deixar claro também, pessoal, que nenhum sistema é 100% seguro, né? A intenção da lei não é exigir que você proíba o vazamento, que você impeça o vazamento de qualquer forma. Você só tem que mostrar que você se prontificou a estar preparado para um incidente de segurança, de que depois que aconteceu você tinha um plano de resposta rápida, que você tentou mitigar os danos daquele vazamento, né? Reduzir o impacto daquilo, para que você não sofra sanção. Desculpa me prolongar demais, é porque a pergunta ela é recente, e a forma como eu vejo é que a partir de agora o pessoal vai passar a dar um pouco mais de importância para a questão do compliance, porque é o momento que chegou de afetar o bolso. A partir desse momento, as pessoas ficam um pouco mais alertas, né? Ficou claro? Pois não. Mas, na sua opinião, em quanto tempo a gente vai começar a ver a lei ter sido aplicada? Cara, em poucas semanas, acredito eu, judicialmente já existem condenações, tá? Tem alguns casos, por exemplo, aí fugindo um pouco aqui tem imobiliárias que faziam venda, não é venda casada, mas eu comprava um imóvel na sua imobiliária e você indicava os meus dados, você vendia, né, os meus dados ou recebia uma comissão por isso para a empresa de seguro, que faz seguro domiciliar. E isso pipocou. Em São Paulo, inclusive, são as grandes partes das condenações do Tribunal de São Paulo. Então, judicialmente, já existem condenações pelo descumprimento à lei. Essas sanções administrativas, eu acredito que a gente vai começar a ver em algumas semanas, porque algumas empresas de médio e grande porte, elas já estão sofrendo fiscalização por parte da ANPD. Então, a demanda, né, o processo administrativo em si, ele já está ali em fase de alegações finais, que é a empresa tentando demonstrar o que ela fez para tentar mitigar aquele risco, se ela, né, o compliance, a conformidade dela. Acredito eu, isso aí é uma previsão, porque a gente acompanha, de certa forma, os casos. Mas como a ANPD não tem prazo para essas coisas, né, e costuma demorar, de certa forma, a máquina pública em alguns pontos, é uma previsão, acredito que algumas semanas. Beleza? Mais alguém? Uma pergunta boa para advogado, que eu acho que é uma dúvida muito boa do pessoal aqui, que é: se o cliente não aceitar ser rastreado pelo Analytics, por exemplo, eu ainda assim posso rastrear ele de forma anônima, que eu não sei que é aquela pessoa, mas eu identifico só o navegador, e mesmo assim eu tenho o rastreamento dele? Objetivamente, sim, você pode. Aí eu preciso fazer uma breve explicação, vou tentar ser breve mesmo, eu acho que eu estou tomando tempo muito, né, da palestra. A gente tem que entender o que é dado pessoal primeiro. Dado pessoal, e aí a definição é dada pela própria legislação, é qualquer informação que identifique ou torne possível identificar uma pessoa de maneira individualizada. Então, só para pegar um contexto, se só uma pessoa aqui nessa sala tivesse de blusa azul, a informação blusa azul já se tornaria um dado pessoal, porque ela por si só é capaz de identificar aquela pessoa de maneira individualizada. Então, para esse tipo de tratamento, a partir do momento que a informação ela identifica quem é aquela pessoa, ela está submetida às regras da LGPD. Nesse caso, o que você está falando é uma anonimização. Nesse caso, você pode manter todas as informações que dizem respeito às minhas preferências, desde que isso não seja possível identificar quem sou eu. Então, se você tem uma plataforma de e-commerce, por exemplo, você quer fazer uma métrica da venda da camisa do Darth Vader, como que é o fluxo de venda desse produto, você vai precisar dessas informações de venda, quanto que vendeu, em quanto tempo, para qual cidade. Isso, em regra, seriam dados pessoais, endereço, CEP, etc, etc, etc. Mas, se você fizer isso de uma forma com que não seja possível a identificação dessa pessoa,
você pode inclusive armazenar esses dados e tratar ele para o resto da vida da sua empresa.